Olá, meus amados irmãos, estamos de volta para mais um estudo do Seminário de Autoridade Espiritual. Estamos ainda no capítulo de número 7. Vamos estar orando, pedindo a Deus que toda direção e revelação venha do Senhor. Pai amado, muito obrigado por mais essa rica oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, para aprendermos mais da Tua Palavra. Usa Teu servo como canal, instrumento da Tua Palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. E todo o povo Deus diga amém. Meus amados, nós estamos aqui fechando o assunto passado, aonde eu deixei uma pergunta. Vamos dizer assim: quando o mistério da anarquia está operando, somos um impedimento ou uma ajuda para essa anarquia? Vamos falar um pouco sobre esse assunto de anarquia. A anarquia é um sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. É um estado de um povo que, de fato, virtualmente, não tem mais governo. Na linha de pensamento de um anarquista, o que deve prevalecer é a democracia. E o que é uma democracia? Vamos ver o que é uma democracia. É um governo que o poder é exercido pelo povo, sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de uma eleição populares. O Brasil é um país democrático. Então a gente vê que o pensamento das pessoas anarquistas é que tudo tem que ter uma democracia, né? Aos pensamentos, a liberdade de expressão. É a sociedade que se deve organizar de baixo para cima, né? Sem ter que obedecer nenhuma autoridade. E a gente vê que na palavra de Deus não é dessa forma. Não existe uma democracia para que possamos debater contra Deus, contra a existência de Deus, contra a autoridade de Deus, pois já está escrito, já é um manual para mim e para você. Então não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo, vem de Deus para nós. Então Deus, Ele é soberano em suas decisões. Nós não podemos querer que Deus seja democrático conosco, pois Ele já estabeleceu o seu reino e cabe a nós se submetermos ao reino dele. Então, a gente vê outra coisa. Para os anarquismos, tem como interesse principal manter o poder, e com isso eles não estão de acordo. Então, por que as pessoas não querem perder os títulos, não querem perder os cargos, não aceitam serem disciplinados? Porque eles não querem perder o poder, eles não querem perder o comando. Então, toda vez que vem uma instrução, vem uma demonstração, vem uma correção, a pessoa fica chateada, porque ela foi contrariada. E o anarquismo, né, a pessoa que pratica a anarquia, que é os anarquistas, né, eles lutam contra isso, eles não aceitam. Pode parecer conflitante também pensamento, mas não é. O anarquista condena a violência. Eles não. Você vê que muitas pessoas que são o anarquista cristão, né? A gente vê assim o anarquismo cristão, né? Eles são pessoas que condenam a violência, luta pelos direitos, né? De igualdade, né? E aí a gente observa que a desobediência diante do poder. Ele é a favor de boicotes. O anarquismo cristão é uma coisa que a gente pega nessa questão aqui, porque a gente vê muitos cristãos boicotando, sabe, a igreja de Cristo, boicotando a liderança, boicotando os projetos, a própria visão da igreja. Há uns assuntos atrás, um capítulo atrás, nós falamos: você conhece a visão da sua igreja, né? E então a gente observa que o anarquismo cristão, ele boicota a visão da igreja. Ele até conhece, ele até sabe o que é, né? Mas ele boicota todas as vezes que tem um projeto. Vamos dizer que na sua igreja, meu amado, o pastor está lá fazendo um almoço, e esse almoço é em prol de algo, um propósito daquela igreja, e a pessoa boicota, não compra o convite. Ela tem o dinheiro, mas ela não compra, ela não vai nas programações. Quando marca uma programação, um evento, um congresso,
A pessoa boicota os eventos, ela vai para um outro lugar, ela viaja, ela não está nem aí com o que está acontecendo, ela não dá importância. Sabe por que ela não dá importância? Porque ela não concorda com o que está sendo feito e ela passa a boicotar. Muitas pessoas agindo como anarquismo cristão dentro da igreja. Greves, o que é greve? Eu não vou, né? Ela inventa trabalho, né? A pessoa não percebe que aquilo que ela está fazendo, Deus está vendo. Ela diz que está trabalhando por líder, diz que está muito ocupada, não tem tempo, bota na conta do cônjuge. Ah, meu marido, pastor, é minha esposa, são meus filhos, são meus pais. Quando não há interesse, a gente sempre tem uma desculpa para dar. Mas quando a gente tem interesse em algo, a gente sabe, a gente abre mão de muitas coisas porque há um interesse. Então eu vejo que as pessoas que agem com esse espírito de anarquismo cristão são pessoas que boicotam programações. Eu lembro em uma programação que nós estávamos fazendo, em um evento, um projeto de uma conferência de família, em que toda a igreja estava participando, conferência de família. Muitas pessoas dizem que Deus em primeiro lugar e a minha família está em plano, né, de cuidar, pastor. Não pode, a Bíblia diz, não podemos fazer nada para o Senhor se a gente não cuida dos nossos. Então a minha família, pastor, eu tenho que dar prioridade. Aí tivemos uma conferência de família e muitas pessoas, né, deixaram de participar, alguns departamentos, algumas lideranças, né, e de repente nós estávamos lá numa conferência o dia todo, de manhã, café, almoço, à tarde, fechamento à noite, e havia um grupo que marcaram um futebol, né, eles tinham que estar ali participando. Não, a gente não concorda e nós vamos para outro lugar. Então a gente vê muitas pessoas boicotando as programações da igreja local. Às vezes a pessoa tem lá um culto jovem, a pessoa marca outra coisa, mas não apoia um culto jovem, não apoia um projeto missionário. A nossa igreja tem um projeto Missões na aldeia indígena. Tem pessoas que nunca foram lá. Tem pessoas que não concordam, acham, eu sou obrigado a ir. Jesus mesmo disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Já é uma ordem direta de Deus para todo cristão. É inerente, essa ordem é inerente, está ligada ao cristão. E tem muitas pessoas que boicotam, não concordam, que ela não tem seu chamado, pastor. O meu chamado não é esse. Opa, então peraí. Se a ordem vem direta de Deus para a minha vida e para a sua vida, e você diz que o seu chamado não é esse, e não está debaixo da autoridade, e depois você diz que só obedece a Deus, e se o próprio Deus disse que ide pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordem direta, já está ligada, é inerente a mim e a você. Eu não posso deixar de obedecer à ordem de Deus. Deus já deu uma ordem para todo cristão e muitas das vezes a gente boicota, a gente faz o que gosta. Ah, pastor, não sei, eu não me identifico com isso, eu não me identifico em fazer isso, mas é uma ordem. Deus deu essa ordem para todo cristão. E o anarquismo cristão, ele boicota, ele faz greve, e aí ele tem uma resistência. Então é uma forma que a gente observa muito o que acontece. A pessoa para o que está fazendo se afasta. Ela se afasta da equipe, né? Porque ela, tô fora, não vou ficar fora da equipe até que tudo resolva, porque eu não quero participar disso, eu não vou estar participando dessa situação. Ela vive trocando de departamento, hoje ela está no louvor, amanhã ela está na dança, amanhã ela está na escolinha, depois está de obreiro. Ela não para em nenhum departamento, ela vive migrando de um lugar para o outro. Sabe por quê? Porque ela não está de acordo, ela não concorda, como eu falei. O pensamento do anarquista não está debaixo de autoridade. E eu observo uma pessoa que com espírito de anarquista não concorda com os costumes local de sua igreja. O que é isso, pastor? Porque cada igreja, meu irmão, tem um costume. Eu não posso dizer que a igreja brasileira do sul é a mesma igreja brasileira do norte. Não é. Não é a mesma igreja brasileira do sudeste. Cada parte do nosso país, já falo do Brasil, temos culturas diferentes.
Então, você está aqui no norte e você vai para o sul, você vai encontrar uma cultura diferente. Você está no sul, vai para o norte, vai encontrar uma cultura diferente. Aí você vai querer impor sua cultura naquele estado, naquela igreja local? Não. Você tem que se adaptar aos costumes daquela igreja. E eu observo muita resistência, porque o anarquismo cristão, ele resiste, né, aos costumes locais. A nossa igreja tem um estatuto lá. Toda vez que uma pessoa chega na igreja, um membro novo, a gente apresenta o estatuto da igreja e os usos e costumes da igreja, o que pode usar, o que não pode, o que é decente e o que não é decente, como se deve proceder. E às vezes a pessoa sabe disso, mas ele resiste, ele quer ganhar força, ele quer mostrar que o pastor está errado. E aí, por que não pode usar? É sempre uma pergunta: por que não pode, pastor? Por que não pode vestir? Por que não posso beber? Por que não pode comer? Porque tem que ter regra para tudo na igreja se somos livres. Isso é uma opressão, viver debaixo de uma opressão. Não pode fazer nada, não pode fazer assim, não pode andar assim. Tudo tem regra. Se nós somos livres, Cristo nos libertou. Olha o pensamento do anarquismo cristão. Esse é o pensamento dele. Por quê? Ele não quer estar debaixo de uma autoridade. E a autoridade de Deus é ordem e decência. A casa de Deus, meu amado, é ordem e decência. Por que muitas pessoas estão se desgrejando da igreja? Porque elas não querem estar debaixo de uma ordem e de uma decência. Eles querem que os seus costumes, querem implantar os costumes da vida pessoal, quer trazer o mundo para dentro da igreja. E aí é um confronto, é um conflito muito grande, porque a igreja não pode ceder às práticas mundanas, não pode deixar que o mundo entre dentro da igreja. Então, meu irmão, cuidado quando você resiste ao costume local, quando o seu pastor diz para você que aquilo é um costume da igreja e você não respeita, né? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser do jeito do pastor? Não, porque é um costume local e você tem que respeitar o costume local. É como você ir a um fórum para uma causa na justiça. Você não pode entrar de bermuda lá, você não pode entrar de sandália de dedo, porque tem as normas para você participar daquela audiência, entrar num fórum. E eu vou entrar, não vai entrar. Você vai perder até aquele dia da sua audiência porque você achou que poderia de qualquer maneira. É a mesma coisa na casa de Deus, irmão. Na casa de Deus tem que ter ordem e decência, tem que ter reverência. E muitas das vezes as pessoas querem chegar na igreja porque vinde a mim como estás, vinde a mim como estás, mas não permaneça da maneira como você entrou. Uma maneira desordenada, porque cristianismo é uma mudança de vida. Todos os dias nós temos que mudar, renunciar. Então isso é muito importante. E a pessoa que tem esse espírito de anarquismo cristão, ele vive o tempo todo boicotando, resistindo àquele costume, fazendo o que ele acha. E aí a gente observa que um assunto que nós estávamos tratando na live com os irmãos, na videoconferência. Pastor, cansei de falar. Não tem mais jeito. Esses irmãos não tem mais jeito não, pastor. Eu nem falo mais. Aí eu vou dizer para você que é líder, você que é obreiro, você que é um diácono, você que exerce uma autoridade local. Meu irmão, não desista de pregar a verdade. Não desista de admoestar os irmãos. Porque, irmãos, a igreja tem que todo o tempo mostrar para o pecador que nós amamos o pecador, mas nós abominamos o pecado. Nós não permitimos que tais práticas mundanas venham permanecer dentro da igreja de Cristo. Então, todo o tempo temos que admoestar: olha, não é costume da nossa igreja estar na hora do culto com o celular. Olha, não é costume da nossa igreja andar com as roupas indecentes. Olha, não é costume da nossa igreja, né? Nós temos lá, terminando o namoro, tem que esperar 6 meses para namorar de novo, para respeitar o sentimento do outro. Então, meus irmãos, vamos entender uma coisa: cada igreja tem o seu costume local.
E nós, como cristãos, nós temos que estar debaixo dessa autoridade que vem de Deus para aquele pastor, que ele então entendeu da melhor forma para conduzir o rebanho. Então, se aquele pastor, ele criou um costume, não é que ele criou, Deus deu a orientação para ele, Deus mostrou para ele que aquele povo precisa ser guiado dessa forma, porque é melhor para alcançar a salvação. E aí tem pessoas que acham, pastor, não concordo. Não, meu irmão, nós não temos que discordar, nós temos que entender uma coisa, aquele costume é para aquela igreja. Se você não se adaptou com aquele costume, aí sim, chega para o seu líder, para o seu pastor, de pastor, olha, eu não me adaptei com esse costume, eu vou estar saindo da igreja, eu gostaria que o Senhor me abençoasse. Sai debaixo da bênção, meu irmão. É melhor você sair debaixo da bênção do que você estar ali discordando com aquela autoridade, tentando boicotar aquele costume local, fazendo greve, não indo mais nos cultos, não participando das programações, é greve. Tem pessoas que, qual é a última vez que você vai num evento jovem, não sou jovem. Isso é o espírito de grevista, não participar. Então, meu irmão, não permita que isso aconteça na sua vida. Eu gostaria que você anotasse a primeira pergunta desta aula. Somos um impedimento ou uma ajuda para essa anarquia em nossa igreja? Repetindo, somos um impedimento ou uma ajuda para essa anarquia em nossa igreja? Então essa é a primeira pergunta, que você possa estar respondendo e mandando para mim essa resposta. Segundo ponto de uma pessoa que pratica o anarquismo cristão, a gente observa que são a inversão de valores, a cosmovisão. O que é a cosmovisão? O termo cosmovisão quer dizer que o modo pela qual uma pessoa vê ou interpreta uma realidade. A palavra alemã Weltanschauung, que significa o mundo e uma visão de vida, ou um paradigma, é a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão influencia muito a maneira em que a pessoa vê Deus, origem, mal, natureza humana, valores e destinos. É o filtro, diz o Francis, que a cosmovisão é o filtro através da qual uma pessoa enxerga o mundo. É um livro Como Viveremos. Então, originada no termo alemão, o filósofo, ele diz que a palavra cosmovisão basicamente significa visão dos cosmos, visão do universo ou visão do mundo. Da maneira mais aprofundada, podemos definir cosmovisão como um conjunto de ideias. É o que nós estamos tendo aqui, nesse seminário. Um conjunto de ideias, crenças, pensamentos e pressupostos sobre os quais enxergamos o mundo. Ou seja, são os óculos que usamos para perceber e interpretar a realidade que nos cerca. Isso acontece de forma consciente ou não, pois todos têm uma cosmovisão. Então, meu amado, todos nós, eu, você, temos uma cosmovisão. Porque a gente observa que a cosmovisão é a forma que nós vemos o mundo. Deus, ele mesmo diz, vós estáis nesse mundo, mas vós não são deste mundo. Então, meu irmão, muito cuidado, porque muitas das vezes você está fazendo parte de um mundo, mas você não é deste mundo. Então, meu irmão, muito cuidado, porque vós sois deste mundo, né? Não somos, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Isso é uma coisa que nós temos que entender muito bem. E porque a criatura se revoltou com o Criador. Que isso, pastor? É verdade. Vamos ver a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo número 19, de 1 ao 29, lá em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Os anjos, quando foram visitar Ló, eles foram ameaçados. Aqueles homens vieram para possuir os anjos, para terem relações sexuais com os anjos, desrespeitando completamente. Aquela sociedade estava desfreada, não tinha mais controle nenhum. Então a gente observa que ali os valores já tinham se perdido.
E o que está acontecendo hoje com a cosmovisão? A criatura se revoltou com o Criador. Ah, não concordo. Por que tem que ser assim? Ah, é o ponto de vista do pastor, mas não é meu ponto de vista. Ah, por que tem que ser assim? Por que o homem não pode casar com homem? Por que mulher não pode casar com mulher? Por que tem que ser assim? Então a gente vê que a criatura que somos nós se revoltou com o Criador, que é Deus. E aí, irmão, criando as suas próprias leis de acordo com os seus interesses. Criando as suas próprias igrejas. Tem muitas pessoas que saem da igreja, líderes, vou montar uma igreja, porque lá é meu interesse, eu vou montar do meu jeito, do meu interesse, porque lá onde eu estava, o pastor agia assim, dessa forma, então eu vou montar do meu jeito, porque eu vejo dessa forma, é o meu modo de ver o mundo, é o meu modo de alcançar as pessoas, mas aonde está a obediência? Aonde está a submissão nisso aí? Segunda pergunta, meu amado, eu gostaria que você anotasse aí agora. Qual é a sua cosmovisão de autoridade espiritual? Repetindo, qual é a sua cosmovisão de autoridade espiritual? Amém? Ponto 3 nessa aula de hoje, o relativismo. Assim como a anarquia, ela puxa a cosmovisão, que a criatura se revoltou com o Criador, é o ponto pela qual nós vemos o mundo, né? Aquela como eu falei, é como uma pessoa interpreta uma realidade, é o seu modo de interpretar a realidade, né? E você entra nessa cosmovisão e aí você muitas das vezes se revolta com o Criador. E aí vem agora o relativismo. O que é o relativismo? É o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta. É aquela coisa, sabe? Tudo que o pastor está falando aí nesse seminário, isso não tem uma verdade absoluta não. Eu não concordo não. É o ponto de vista dele. Cada um tem o seu. Eu respeito o ponto de vista do pastor, eu respeito esse seminário que ele está falando, mas é o ponto de vista dele. No meu ponto de vista, não é assim. Eu não interpreto desse jeito. Aí é o relativismo. Mas eles têm apenas o valor relativo, subjetivo, e de acordo com as diferenças na percepção, consideração e interesse próprio. É aquilo ali, irmão. Às vezes o relativismo puxa o interesse próprio. Eu estou aqui, o pastor me pediu para participar desse estudo, né? Pediu para a gente fazer isso, mas é o ponto de vista dele. Vai levar, se eu deixar de fazer, eu vou sair menos santo ou mais santo? Isso é relativismo. Então, meu irmão, enquanto nós temos que obedecer uma autoridade, uma ordem, por exemplo, por que o seminário de autoridade espiritual nós estamos fazendo na nossa igreja? Para qualificar os obreiros da igreja, para qualificar as pessoas que estão no altar, os ministros, os músicos, os beques, né? As pessoas que fazem parte ali do ministério de dança, de adoração na igreja, porque não pode ser qualquer pessoa para estar ali, né, em suas funções, nos seus cargos, mas essas pessoas têm que estarem qualificadas, porque, meu irmão, eu creio muito bem que para toda escola tem lá o ensino, depois tem uma avaliação. Por que tem que ter avaliação? Para saber se o aluno ele está qualificado para passar de série, para passar no concurso, né? Senão seria muito fácil. A pessoa não precisava fazer avaliação, ficou ali, né, daquele jeito dele, não teve nenhum esforço, chegou lá, passou. Aí chega aquele que se dedicou mais, então, meu irmão, nós temos que entender que esse seminário, Deus está avaliando você, né? Deus está provando você. Isso é um teste na nossa vida para saber se nós estamos qualificados ou não para as nossas funções. Até eu como pastor, até os nossos irmãos que estão assistindo esse seminário. Então, meu irmão, uma coisa eu quero deixar para você:
Cuidado com esse pensamento que está dizendo, esse é o ponto de vista do pastor, é o ponto de vista do meu líder. Não, nós temos que estar debaixo de autoridade. E o relativismo acontece quando uma pessoa coloca em seu pensamento. O que é isso, pastor? Eu não concordo com isso. Pois eu acho que é relativo isso que o meu pastor está dizendo. Meu líder está fazendo. É de acordo com o ponto de vista dele, mas não do meu ponto de vista. E a gente vê lá em Números capítulo de número 12, de 1 ao 2, o ponto de vista de Miriam. Lá em Números, capítulo de número 12, de 1 ao 2. O que diz lá? Vamos lá na palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo de número 12, de 1 ao 2, vamos ver o que está lá nesse livro aí. Porque às vezes, irmão, a pessoa não tem noção do que está falando. E Miriam, ela simplesmente ela é uma pessoa relativista. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, uma mulher negra. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Isso é relativismo. Olha aí. Como assim? Porventura o Senhor somente fala por Moisés? Não tem falado também por nós? Isso é o relativismo. Será que Deus também não fala comigo? Por que só o pastor que Deus fala? Não. Nós não estamos dizendo que Deus não fala com você. Deus fala com todos nós. O véu se rasgou de alto a baixo. Hoje todos nós temos a plena comunhão com o Senhor. Mas isso não tira de nós o nosso dever de sermos submissos. Não é porque o véu se rasgou de alto a baixo que nós temos o livre acesso ao Santo dos Santos. Não significa que não há uma hierarquia em nossa igreja. O que é uma hierarquia, meu irmão? É a ordem que existe de forma a priorizar o membro. Poderes, categorias, patentes ou dignidade de suas organizações, a hierarquia eclesiástica, qualquer classificação que tenha como base as relações entre superiores e dependentes. Então a igreja, ela tem até os dias de hoje esse modo de trabalhar através de uma hierarquia, que é uma base a base das relações entre superiores e dependentes. É que ele está de cima para baixo, não é de baixo para cima, porque o anarquismo cristão é de baixo para cima, é o tempo todo questionando, é o tempo todo apontando o defeito da liderança, é o tempo todo mostrando a fragilidade, o modo que a liderança está agindo, que eles não concordam, que está errado, é relativismo, é o ponto de vista dele, mas não é o nosso ponto de vista, e aí a gente vai entrar na contramão de Deus. Existe uma frase, irmão: ninguém assume que é o agressor. O que é isso, pastor? É verdade. Ninguém assume que é o agressor, né? Numa situação de conflito. Exemplo: o problema é do líder, que não sabe falar, é muito exigente, é intolerante. Já viu essa frase? Sempre bate. Nem nas conversas aí do bastidores, depois de uma reunião, depois de um culto, depois de uma situação, de um conflito, sempre tem lá os insatisfeitos que dizem assim: o problema é o líder que não sabe falar. Ele é muito exigente, é intolerante. Então essa é a frase dos relativistas, né? Porque ele não concorda. E uma frase do filósofo francês Jean-Paul Sartre diz assim: o inferno são os outros. Que isso, pastor? Uma explicação. É uma forma de dizer que o problema é sempre dos outros e nunca dela. O problema é do pastor, porque ele não sabe falar. O problema é do meu líder, porque ele é muito exigente. O problema é do meu líder, porque ele é intolerante, ele não aceita que a gente não faz o... Você vê, olha quantas pessoas estão dizendo que o líder é intolerante, porque não, tem que fazer o dever, senão não vai ganhar um certificado, se não mandar o resumo, não vai ganhar um certificado. Isso é ser intolerante, é um pensamento de pessoas anarquismo cristão, que tem um espírito de relativista,
é aquilo que vê de acordo com o seu ponto de vista. E aí vou fazer a terceira pergunta, meu irmão. Anote aí, a terceira pergunta desta aula para a gente fechar esta aula. Você entendeu o conceito de relativismo? Dê um exemplo. Então a pergunta, você vai responder ela e vai me mandar também um exemplo, ok? Para que nós possamos finalizar esse assunto e que nós possamos repreender todo espírito de anarquismo cristão em nossa igreja, em nossa vida. Não vamos permitir que esse espírito ruim, pastor, que é isso, pastor? Não quer dizer que as pessoas que têm essa ideia são pessoas ruins, são pessoas que não estão e não gostam de estar debaixo de autoridade. Então, meu irmão, se a gente tiver esse espírito, eu vou dizer uma coisa para você: Deus não vai se agradar de maneira alguma, porque Deus é ordem e decência. É isso, pastor? É verdade. Deus é ordem e decência. Então, se Deus é ordem e decência, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que estar debaixo da palavra dele. Entendeu? Porque senão, meu filho, a casa que todo mundo manda, ninguém manda. E a palavra diz em 1 Coríntios 14:40. Você vai lá ver. Porém, tudo que seja realizado com ordem e decência. Então, meu irmão, se a gente estamos fazendo, nós estamos trabalhando, nós estamos servindo o reino de Deus, isso tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ser pessoas que venhamos impedir o avanço do sistema de anarquismo cristão. Nós não podemos deixar que isso entre em nossa igreja e cresça em nosso meio. Pessoas que boicotam os eventos, pessoas que boicotam a visão da igreja, pessoas que boicotam o costume daquela igreja, os usos e costumes daquela igreja. Cada um tem que respeitar. Eu sempre digo, pastor, na igreja o fulano está fazendo isso, meu irmão. Cada um tem seu costume, não é porque lá tem assim, não é porque lá faz assim, que aqui a gente vai fazer assim. Então eu respeito o costume da igreja do meu pastor amigo, como ele também respeita o costume local da nossa igreja. Lá a gente não comemora aniversário, festa disso, Natal. Bom, eu respeito o costume dele. Mas ali comemora, pastor. Eu respeito o que a outra também está fazendo. Eu não estou aqui para discutir costumes de igreja. Nós estamos aqui para estar debaixo da palavra do Senhor. O que a Bíblia está dizendo, eu vou obedecer. Costume é costume, irmão. Como um costume é passageiro. Eu lembro antigamente que era um costume os cristãos andarem de chapéu. Isso acabou, foi passando. Então, costumes, elas vão ficar num período e um tempo e logo depois elas vão ser adaptadas, porque a Bíblia mesmo diz: não vos conformeis com este século. Não, olha a palavra, meu irmão. Não vos conformeis com este século. Então, muito cuidado. O que é isso, pastor? Está lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão, eu vejo que a nossa igreja, ela vai se adaptar, ela vai trabalhar em tempo de acordo com o costume. Por exemplo, agora nós estamos vivendo a época da tecnologia. Qual é o costume da nossa igreja? Usarmos a Bíblia ainda de livro nos cultos, mas nas programações externas é liberado a Bíblia online. Mas dentro da igreja, o nosso costume é qual? Usarmos a Bíblia, livro, papel. Pastor, mas isso vai mudar? Não, você não vai se adaptar. Ainda não, porque é aquela coisa, irmão, a liberdade. Tem muitas pessoas que não sabem usar da liberdade e acabam transformando a liberdade em libertinagem. O que é uma libertinagem? É o uso inadequado de uma liberdade cristã. Que é isso, pastor? Porque as pessoas não sabem
não sabe controlar essa liberdade. Muitas pessoas não sabem, ter o equilíbrio da sua liberdade. Porque às vezes o pastor libera a pessoa para assistir, usar a Bíblia na hora do culto, na hora para ler a Bíblia online, ela fica lá entrando nas páginas, nas redes sociais, mandando mensagem, tirando foto. Você vê quantas pessoas nas igrejas tiram foto, mandam vídeo na hora que está acontecendo o culto e deixam de prestar atenção no culto, naquela programação de culto de adoração ao Senhor. Elas deixam de adorar, elas deixam de prestar atenção na palavra, elas deixam de estarem ligadas com Deus, porque o negócio dela é redes sociais, manda foto para fulano, manda vídeo para fulano, aí entra nos joguinhos. Quantos filhos de cristãos na hora do culto estão lá com seus celular jogando joguinhos, meu irmão. Aí a pessoa não sabe. Aí o que pastor tem que ser feito? Então, meu irmão, a gente tem que agir de uma forma como não é bom para um, não é bom para todos. Se o meu irmão não come, eu não vou comer. Se o meu irmão não bebe, eu não vou beber. Porque é o equilíbrio. A igreja é um equilíbrio. Então, por isso, esses costumes nós temos que ter. Está ali, de tempo em tempo, vendo se a igreja conseguiu, entender o propósito, que ali é um lugar para adoração, e está lá, às vezes ela não usa o celular, desliga o seu celular, mas a pessoa boicota, ela insiste, ela não obedece. Então, meu irmão, muito cuidado, que nós possamos ter cuidado o tempo todo da igreja de Cristo, porque senão vai crescer esse espírito de anarquismo cristão no nosso meio. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por mais esta rica oportunidade, essa aula maravilhosa, esses assuntos de anarquia, cosmovisão e o relativismo que nós podemos aprender um pouco hoje, Senhor. Que cada irmão, cada irmã, Senhor, possa serem usados por Ti, Senhor. Abençoe a vida deles, Senhor. Que a Tua palavra mesmo diz lá no livro de Isaías 5, 21, no livro de Provérbios 3, 7, no livro de Provérbios 26, 12, Senhor. São referências bíblicas, Senhor, para Deus, o nosso entendimento, Senhor. Continue usando o Teu povo, Senhor. Abençoe a vida deles, Senhor Deus. Não deixe faltar nenhum entendimento na Tua palavra, Senhor. Que o nosso inimigo seja derrotado em nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós. E assim nós oramos e todo o povo Deus diga amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, meus amados.